Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos voltando aqui para começar mais uma importante entrevista. A gente veio para Londres, para Inglaterra, para conversar com o apóstolo Wesley Alves, que é fundador da AD Londres, a Igreja Assembleia de Deus de Londres, que está completando 25 anos. Nós tivemos a honra, a alegria e a satisfação de poder presenciar, de poder registrar, publicamos em nossas redes sociais e agora nós vamos começar com o apóstolo Wesley Alves para entender o que está por trás de tudo isso, dessa mega estrutura. E também, né, as lutas, as batalhas, o que passa na cabeça do apóstolo Wesley Alves, que é uma grande referência aqui na Europa. Apóstolo, obrigado por nos receber aqui na sua casa, uma enorme satisfação. Obrigado por tudo. Amém. Para mim é um prazer. Vamos a essa tão esperada entrevista, né? Vamos lá. 25 anos de AD Londres. Sintetiza pra gente um pouco de como que foi começar essa obra aqui na Inglaterra. Uau, 25 anos. 25 anos eu costumo dizer que não é 25 dias, né? Todo início é um mar de rosas, é maravilhoso, você tá com aquela garra toda, né? Você não pensa em luta, em problema, você não analisa nada. Então você vai com a cara e a coragem, é a realidade. No caso de igreja, eu diria fé. Você vai com muita fé, a determinação em Deus para o início. Mas o senhor veio de uma escola lá de Boston, inclusive Boston, pelo que eu entendo, representa uma época de grande avivamento. Não só porque começou ali, mas também se espalhou por todo o Brasil. Fala pra gente um pouco sobre essa escola do apóstolo Uriel de Jesus. Bom, a escola minha realmente, ministerialmente, eu comecei lá, né? A minha referência e tudo. E aquele tempo foi um tempo maravilhoso que tudo era copiado de Boston, né? Boston era um exemplo na magnitude pentecostal. Tudo que acontecia na igreja de Boston era espalhado pelo Brasil e no impacto que eles tinham um programa de televisão que era muito bem assistido e era a época daquelas VHS, né? Não é isso? E eles espalhavam isso pelo Brasil inteiro, as mensagens. O pastor Uriel era muito dado a santificação, né, para isso. E Deus realmente operava muito. E a igreja explodiu nos Estados Unidos naquela época. Era maravilhoso demais. E qual era a sua função lá? O senhor cooperava com o quê? Bom, a minha função primeiro começou orando com o pastor, né? Eu era aquele menino, aquele obreiro que era chamado para a casa do pastor para orar. Então ele gostava muito de estar em oração e como eu fui criado com uma mãe que orava, então eu também gostava muito de oração, né? E ali foi fomentando aquela convivência, né? Eu fazia isso, depois ele me colocou como líder dos adolescentes, né? Seria de todo o campo, né? Eu era o líder geral. E como não tinha departamento nas congregações, eu comecei a colocar núcleos. E assim, Deus também, né? Liderança. Liderar ali. Isso, comecei a liderar ali. E aí o senhor vem para a Europa, saindo da América, que ainda era um pouco aquecida pelo pentecostalismo, e o senhor encontra aqui uma Europa fria, do ponto de vista do Pentecostes, sem avivamento. Como é que foi chegar aqui e pregar para um povo que já tinha passado por tudo aquilo, porque a Europa já viu tudo aquilo? Como é que foi trazer para cá de volta esse avivamento? É triste. Foi triste chegar e deparar com isso aí. Nós mesmos começamos dentro de casa, fomos para um hotel, uma faixa aí de 3 meses, já estava no hotel, menos de 3 meses. Já tinha gente? Já tinha. A gente chegou e não tinha ninguém. Começamos o primeiro culto com 3 pessoas, eu e minha esposa 5. Né? Mas a história é muito linda. Não fui pegar na igreja do vizinho. Do aquário. Isso, não, o tal famoso aquário, não. Minha esposa fazia cartãozinho à mão, no papel, com o número de telefone e tal, endereço, e eu pedia uma xícara de café num café português. Não, acho que a dona era brasileira. Em Notting Hill, e sentava na calçada, lá tinha as mesinhas, e ficava lá, ouvindo. Entendeu? O café gelava, porque frio, né? Café gelava, mas eu ficava lá ouvindo
Quando eu escutava alguém falando português, aí eu chegava. Tivesse abertura, eu falava um pouco mais e convidava para o culto. Entendeu? Então, 3 pessoas. Começou assim, depois foi e logo lotou. Né? Tem foto e tudo disso. Depois a gente foi para dentro de uma igreja. Outro nível também que eu achei muito interessante, a forma que Deus fez com que a gente achasse uma igreja. Porque hoje você quer achar uma igreja, você vai no Google, né? E já caça. Naquela época não tinha. Então você tem que rodar. Era a época do mapa impresso, né? Sim. E tal. Então Deus falou comigo um dia, a gente orando para Deus nos dar um local, porque não tinha condições de ficar pagando hotel, né? E eu que bancava tudo, entendeu? Do meu bolso. Não tinha dizimista, não tinha ofertante, entendeu? Então aí eu fui, um dia eu acordei e Deus falou comigo, olha, saia do lado de fora e eu vou te direcionar no lugar aonde você vai se estabelecer pelos próximos anos. Ficamos 7 anos nesse lugar. Achamos o lugar, Deus falou, vira direita, esquerda e tal. Deus foi meu GPS. E eu estava com um obreiro e ele, né, se tivesse aqui, poderia confirmar isso aí. Talvez da onde ele está, ele possa confirmar. Né? E nós chegamos até lá e vimos a placa. Foi um susto, porque era uma igreja pequenininha e grande ao mesmo tempo. Grande de estrutura, pequena de povo. Depois o pastor falou, nós estávamos orando e pedindo a Deus alguém que viesse, porque eu já estou velho. E eles não tinham, há muito tempo que eles não usavam o tanque batismal. Nós é que fizemos os primeiros batismos depois de muitos anos que eles não faziam batismo mais. E só aqueles velhinhos. Então é chocante um lugar que foi o berço, né? E tal, viver momentos dessa natureza de igrejas que estão se tornando bar, né? Bar, cinema e tal, porque ninguém está prosseguindo. Isso é na Europa, mas como nós estamos falando mais da Inglaterra, a Inglaterra tem muito disso, entendeu? Então, realmente choca muito, muito. Mas o meu alvo era, em primeiro lugar, os brasileiros. O senhor se considera um missionário? Sim, perfeitamente. Por que não? O que me desqualifica? Na Europa? Lá no Brasil, por que não vai fazer missões na África? Por que não vai fazer missões lá, não sei, no sertão da Paraíba? Por que logo a Europa? Porque não tem almas aqui, não? Só tem almas na África? Por que faria missões em Belém e não faria missões em Jericó? Por que iria pregar a palavra só em um lugar para os ricos, aonde está o palácio, né? E não iria falar, só falaria aos plebeus e não falaria aos mais enriquecidos de posses? E o senhor fala para quem? Para os dois ou só para um? Eu falo para os dois, eu falo tanto para leigos como também para as pessoas que estão mais na frente. Não tem acepção. Nossa igreja foi preparada, a estrutura da igreja, você vê que Deus deu algo para nós que é algo que tem condições de receber tanto a pessoa simples, em termos que não tem muitas posses, como aquele também riquíssimo. A nossa igreja é totalmente preparada para isso, né? Então eu me considero sim um missionário. Cheguei com minha esposa aqui, como diz, a mala era um saco, o cadeado era um nó, como diz o outro, e consegui estabelecer. Não tem uma igreja brasileira aqui na Europa, entendeu? Eu vou falar em termos de Europa, que através do trabalho da igreja fez campanhas, juntou moeda e comprou um prédio. Israel, preste atenção, nós estamos na cidade mais cara do mundo para se viver. Londres. Nós trabalhamos com pessoas simples. Eu não tenho na igreja ainda jogadores. Eu não tenho na igreja ainda pessoas que têm dízimos fortes. Mas eu tenho pessoas que têm fé e que aceitaram a Jesus realmente de verdade. Eu tenho pessoas que realmente amam a obra de Deus.
Você está entendendo? Então, aonde que trouxe o diferencial da AD Londres. Essas pessoas realmente amam. Pessoas que dizimam e mantêm um ministério dessa natureza. Entendeu? Elas realmente fazem o que a Bíblia diz. Por que não seria um missionário? Porque se eu te contar as aflições, talvez você vai falar, não, realmente é um missionário. Mas, em tudo, eu acredito que nós somos missionários natos. A sua igreja, ela trabalha com imigrantes, né? Basicamente são todos, a grande maioria, são pessoas que vêm do Brasil e que se sentem acolhidas nessa comunidade, né? Como é que é receber essas pessoas na sua igreja? Como é que a pessoa se sente quando chega pela primeira vez lá, se estabelece aqui na Inglaterra e vai para a AD Londres? Então, nós temos muitos testemunhos agora nessa festividade de 25 anos, pessoas que chegaram a 17 anos, 6 anos, pessoas que têm 6 meses na igreja, tal. Os testemunhos deles é sempre o mesmo. Cheguei aqui, a igreja me abraçou. Porque a pessoa chega aqui, depois que desce do avião, ela olha para os lados e se vê sozinha. Ali é uma casa, nós poderíamos até colocar, é uma casa que é um refúgio, entendeu? Uhum. Que é um lugar de superação, porque você vive a semana inteira sem saber se você vai conseguir conquistar tudo que você veio conquistar. Entendi. E você chega na igreja e recebe aquele aquele empurrão, dizendo, olha, vai dar certo, Deus está contigo, o Senhor é a sua força, né? Mensagens que te levam a entender que dentro desse propósito Deus está cuidando de você. Milhares de pessoas que falam outras línguas, Deus está cuidando de você. Deus está te vendo. A igreja, ela muda a comunidade, entendeu? Não é o governo que muda a comunidade, que muda a comunidade é a espiritualidade, entendeu? É que leva realmente a superação. A pessoa superou. Já tive pessoas na igreja, já tive pessoas prostitutas que frequentavam realmente os cultos, né? Aí você fala... Isso mudava a pregação para elas? Não, imagina. Não dava pregação. A pregação é homogênica. Ela é homogênica, ela abrange todas. Deus trabalha de multiforme graça. Entendeu? Esse é o Deus que nós servimos. Então a palavra, ela de uma forma, ela é direcionada para vários tipos de pessoas falando no mesmo assunto em vários assuntos. Você entende isso? Coisa de Deus. Entendeu? Tem que ser, são coisas que é só para os espirituais. Só. E da pentecostal entende um pouco mais. Você é pentecostal? Bastante. Do fogo. É mesmo? Do fogo? Então, fogo ali, nem que seja isso aqui, né? Prosseguindo. Apóstolo. Então, quer dizer, então na sua igreja já recebeu todo tipo de gente? Todo tipo de gente que você imaginar. A igreja tem que ter esse diferencial de estar aberta para todo tipo de pessoas que quiserem, entendeu? Uma palavra de Deus. Está aberto a sarar corações, entendeu? Mas sarar quem está sarado? O próprio Jesus fala sobre isso, entendeu? Curar quem está curado? Não, nós queremos também os doentes. Aqueles que estão curados é para manter e para curar outras pessoas. Nós falamos no começo da entrevista a respeito desse esfriamento que tem aqui, da dificuldade como um todo, a igreja global está passando por uma situação muito difícil. Mas e como é que é aqui em Londres, por exemplo, a relação da AD Londres com outras igrejas, na comunidade de igrejas aqui? As igrejas são unidas ou se parece muito com as igrejas do Brasil, que ainda são cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado? Elas se unem, se comunicam? Eu vou te responder da seguinte forma. Se você for em certas áreas de Londres, principalmente, você vai ver que tem comunidades tipo São Paulo. Chineses, japoneses. Então, eles são definidos pela sua própria característica. Então, está respondido? Não. Você acha que não, tem, se lá no Brasil eles são desse jeito como você colocou, então, deixa eu te dizer, aqui é a mesma coisa. Cada um por si, Deus por todos. Entendeu? Não tem. Eu já fui líder de conselho de ministro aqui na Inglaterra, entendeu? Evangélicos
Não tem como. Eu mesmo não faço parte mais. O senhor foi líder? Fui líder por 2 anos, né? E daí a pouco já começou a falar que eu ia querer monopolizar, porque a Assembleia de Deus já tem um costume de monopolizar, e que eu ia morrer sendo presidente e tal. Eu já saí porque... Quando ser vitalício. Isso, eu achei uma bobeira, vamos dizer assim, babaquice falar um negócio desse, entendeu? Então eu falei assim, você quer saber? Eu não preciso disso para eu ser feito nessa terra. Eu vim para fazer um trabalho, e esse trabalho, sendo bem feito, ele vai me levar aonde Deus quer que eu fique conhecido. Não quero mais nada além do que Deus mesmo tem para mim, entendeu? Então as igrejas não são. Nós conversávamos no Conselho de Ministros para poder unir mais, fazer eventos unificados com toda a igreja, né, todas as igrejas e tudo, mas saía dali, era um falando do outro. Meu Deus. Era o que eu percebia. Então, não vi sentido. Depois que eu entreguei a presidência, por exemplo, passei, né, para outra pessoa, comecei a perceber que a nova diretoria estava ingressando qualquer um que falasse que era pastor. Então, que tem muitas igrejas divididas, não são todos, mas tem a maioria divididas, e muitas problemáticas uma com a outra, entendeu? Então eu mesmo me reservei, falei, não, você quer saber, cada um fica no seu canto, no seu quadrado, porque eu sei que essa maldição, ela fica e vai consumindo as nossas forças, entendeu? Acaba com a força da liderança, acaba com a força do pastor, o sacerdote já não tem a mesma dinâmica, porque sofre demais em cima disso. Nem vou dizer para você o tanto que eu já sofri concernente a isso. Então, atrapalha. Então, eu preferi Seria melhor se fossem unidas? Seria melhor. A união, ela traz uma disciplina, entendeu? Em meio às próprias ovelhas. Quando nós éramos... Uma das coisas que os pastores, na minha época, quis fazer é que se uma ovelha saísse de um aprisco, querendo ir para outro, teria que ter a concessão do seu pastor para o outro receber. Você imagina? Mas isso aí ia... Não, isso seria ótimo, porque a igreja, ela perde muito com esse negócio de crente ficar, hoje eu estou numa igreja, amanhã eu estou noutra, amanhã eu estou noutra. Os pastores perdem nisso, a igreja na santidade, porque cada um tem a sua, aquilo que Deus deu para poder conduzir aquele rebanho. Aí a pessoa está começando a aprender aqui agora, daí a pouco ela é levada e ela acha que é Deus que está levando ela. Ninguém... É raro uma pessoa hoje falar que está desviada. É raro. A grande maioria fala, não, eu não estou desviado. Não está indo na igreja, não estou frequentando lugar nenhum. Mas Deus está comigo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. É inimizade com Deus. Então, automaticamente, aonde que essa verdade bíblica se perdeu? Entendeu? Então, não. A união com as das igrejas seria fantástico. Seria... Nossa, fenomenal. As igrejas têm isso, cada um tem a sua forma, a sua maneira de conduzir, sua identidade. Porém, quando tratar esse assunto, porque nossa comunidade, agora que ela deu um boom, ela não era tão grande, era fácil de organizar isso. E até com os pastores que não são pastores que se denominaram pastores, é o que tem muito aqui. Aí a ovelha sai do Brasil, achando que chegar aqui vai entrar numa igreja e aquela igreja é genuína. Não é. Não é. Entendeu? E aí, aqueles que já estão fazendo um trabalho sério são detonados por aqueles que fazem de qualquer maneira. Isso não é só aqui, né? Eu estou contando a história daqui, mas isso é geral. Em todo lugar. Entendeu? O diabo tem que confundir alguma coisa para ele levar vantagem na alma das pessoas. O senhor falou que um dos problemas que o levou a sair do conselho foi eles terem começado a aceitar pastores que vinham de fruto de divisão. A Adelonde sofreu alguma divisão? A Adelonde sofreu inúmeras divisões. Inúmeras divisões. Assim, coisa surreal. Surreal.
Você pode falar pra gente? As pessoas dividiam lá de Londres. Eu tinha, em poucos anos aqui, eu acho que em 2 anos, nós já tínhamos 13 igrejas. Nós estávamos, se eu não estou enganado, em 6 países. Isso. Nós tínhamos igreja na Inglaterra, nós tínhamos igreja na Irlanda, nós tínhamos em Portugal, nós tínhamos na França e nós tínhamos na Espanha. Isso, 5 países que eu já falei aqui. Itália, o 6º, entendeu? Então nós tínhamos uma demanda e todas as igrejas, não foi nenhuma que viu que a nossa igreja estava despontando, quis filiar. Não, nós abrimos. Plantou, entendeu? Todos consagrados pela de Londres, entendeu? Pela minha própria pessoa. E pastores dividindo, porque a igreja estava entrando 600 por semana. Já achava que era demais. Então é muita pobreza, é um pensamento muito curto, muito pequeno. Você está entendendo? Tanto que nenhuma subiu. Prosperou, nenhuma cresceu. Foi mesmo. Entendeu? Então muito. Eu tratei com muita gente que tinha uma cabeça muito pequena, fora do evangelho. Fora da Bíblia, fora da palavra. Pessoas. E eu tinha pessoas que realmente conheciam a palavra de Deus. Entendeu? Não é que eu saí consagrando pessoas sem... Não. Pessoas que conheciam, sabiam realmente. Eu tive vice-presidentes, assim, muito bons. Muito bons. Nós éramos hoje para estar muito maior do que estamos. Nós éramos para realmente... Eu tive vice-presidentes que jamais, na cidade que eles moravam, né, no Brasil, eles iam ter oportunidades. Eram os últimos dos últimos na fila, entendeu? Sabe aquele negócio de sucessão que tem que morrer a família inteira para chegar em você e tal? Você é primo do primo do primo do primo do primo do tio, para poder... Você tá entendendo? Então, eles eram assim. Eles não souberam honrar isso, eles não souberam seguir isso, eles não souberam honrar a própria palavra deles. Entendeu? Eles traíram de um jeito mais sórdido, entendeu? Até o ponto que minha esposa, meu secretário, começou a falar comigo. O senhor vai ter que parar, senão o senhor vai morrer. Entendeu? Por quê? Porque você vai tendo problema de coração, problema... aí isso que afetou muito. Estava começando a me afetar demais. Porque não tinha um mês que não tinha uma reunião de obreiros pesada. E um saía já amaldiçoando o outro. Entendeu? Dizendo, você hoje está falando aqui, me defendendo essa causa desse jeito, mas amanhã vai ser você. Você é o próximo. E realmente acontecia. Meu Deus. Então havia uma cumplicidade demoníaca. Entendeu? E hoje eu olho, cadê eles? Mas o que motivava a inveja do crescimento da Londres? Era achar que podia dar conta sozinho, sem precisar dessa conexão? Isso. Eu acho que é a última fala sua aí. Eu tenho muito mais potencial. Entendeu? Tenho muito mais potencial. Eu tenho um obreiro que falou com os membros da congregação que ele não estava recebendo, e recebendo o salário toda semana. Eu tenho um obreiro que chegou a virar e falar, andando só com roupa de marca, falar que não tinha dinheiro nem para comer. Entendeu? É coisa assim. Mas os crentes também é culpado. Por quê, apóstolo? É culpado porque se um obreiro numa congregação começa a falar da presidência desse jeito, eu vou lá. Eu vou lá e sento e quero saber. Porque eu estou dizimando, eu estou ofertando. Entendeu? Eu quero saber por que fulano não está recebendo. O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo que a gente não sabe? Você está entendendo? Ninguém nunca me procurou. Exceto um casal uma vez me procurou que eu fiquei basbacado desse casal me procurar e me contar o que estava ouvindo na congregação. Esse casal, realmente, casal de Bristol, entendeu? Chegou e me colocou tudo a par. Eu não acreditei, porque para mim aquela pessoa era
criado nas minhas entranhas, vamos dizer assim. Foi mesmo? Aí foi aonde que me chocou. E minha esposa não estava aqui, estava no Brasil. Né, os maiores eventos, dos problemas que a gente enfrentou, a minha esposa estava em uma viagem, eu estava sozinho e tal. Então isso realmente me chocou muito, porque essa pessoa, eu costumava dizer que essa pessoa ia assumir meu lugar se eu morresse, ia me substituir. Você imagina, entendeu? Você sofrer tudo isso, entendeu? Você deparar, a pessoa me colocou abaixo de tudo. E eu sabia que eu não sou pastor que vou pelas palavras das pessoas. Eu quero saber o fundamento disso, a pessoa é fofoqueira, mexeriqueira, não está criando confusão e tal. Mas só que as coisas que a pessoa estava me contando, que ele tinha dito, era verdade inversa. Então ele pegou alguns episódios que aconteceram e inverteu ela e jogou na cabeça dos crentes. E esse era um dos obreiros na época, que, como eu falei, criado nas minhas entranhas, era o obreiro que mais me honrava. Eu chegava na igreja, ele pegava o microfone e me entregava, quando eu chegava na congregação. Parava o culto. Você vai desconfiar de um obreiro desse? Não, esse é meu filho. Você é criado comigo, a pessoa morou comigo dentro da minha casa. Então, quando às vezes as pessoas conversam comigo, elas acham, pode até achar que eu tenho ainda alguma raiz de amargura, alguma coisa. Não, eu sou muito liberto disso, graças a Deus. Superei. Porém, é o seguinte, essas pessoas não superaram, porque elas mesmas não reconheceram até hoje o erro delas. O divisor é muito difícil, né? Só se for na hora da morte, para reconhecer. Porque tem um versículo na Bíblia que atrapalha essas pessoas, né, a tomar essas decisões. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele para confessar, ele tem que deixar, são 2 passos contundentes. Confessar, entendeu? E deixar. E confessar e deixar. Ele vai deixar? Vai deixar? Nem vai admitir que vai dividir. Você está entendendo? Não vai deixar. Então ele vai prosseguir nesse erro o resto da vida. Agora, na beira da morte, a grande maioria reconhece e pede perdão. Explica pra gente então, apóstolo, como é que funciona a hierarquia organizacional da Adelondres? São diretores, são tesoureiros, pastores, obreiros, como é que funciona? Não, nós temos pastores, né? Eu, apóstolo, pastores, nós temos, normal como Assembleia de Deus, presbítero, evangelista, né? Diáconos, cooperadores. Mas nós temos também aquilo que já foge do espiritual, é mais governamental, que o governo aqui exige que tenhamos uma diretoria financeira, né? E os diretores financeiros têm um poder grande sobre a instituição. É mesmo? Como é que funciona isso? Os diretores financeiros, no nosso caso, por exemplo, eu sempre tive diretor financeiro. A igreja aqui, que não tem diretor financeiro, ela é duvidosa. Você está entendendo? Sim. Ela é duvidosa. Ela tem que, para uma pessoa entrar numa igreja e não ver diretor financeiro, ela tem que estar fora dos padrões do governo. E então eu tenho diretor simples, que é membro simples na igreja, e tenho diretor que é pastor também. E a gente se reúne periodicamente e decide as questões financeiras relevantes da igreja, inclusive de compra do prédio. Mas eles têm poder, efetivamente, por exemplo, que o senhor quer comprar um item, um objeto, ou contratar alguma coisa, eles têm poder de barrar, por exemplo? Ou o senhor é quem é o poderoso chefão? Bom, gostei desse poderoso chefão. Então vamos lá. Eles têm poder até de tirar o pastor. Sério? O poder é forte. Tudo isso no governo, nos documentos da igreja? Nos documentos, porque o advogado nosso, por exemplo, quando a gente começou, fez questão de sentar com cada um e explicar qual era a atividade deles. Eu até na época ainda brinquei com um advogado, falei assim, nossa, mas desse jeito só acaba comigo, porque se eu estou explicando tanta coisa para eles qualquer coisa vão me colocar para fora. Aí ele falou assim, não, eles são inteligentes. Se eles te colocar para fora, o povo todo está nas suas mãos e não na deles. Eles não são
aqueles que cuidam da área espiritual da igreja. Você está entendendo? Então, há um consenso. Acho que quem planejou isso do governo, planejou muito bem para ter um equilíbrio, entendeu? Senão eu chego, eu decido... É o dono da igreja. Dono da igreja. Seria o famoso dono da igreja, entendeu? Não, aqui na Inglaterra temos isso. E eu, por exemplo, vou te contar um exemplo. Uma época nós estávamos juntando dinheiro para a compra do prédio. Sim. E a gente tinha um valorzinho considerável já junto. E me deu a louca, de um dia para a noite, de parar com esse negócio de ficar juntando, esperando o dia, né, do Senhor, vamos dizer assim, para compra. E falei, não, vou comprar. Eu fiz uma reunião com eles para eles decidirem junto comigo. E expliquei. Os pastores de fora estavam falando muito mal todas as vezes que eu pedia dinheiro e tal, falando que eu estava comprando, né, coisas fora do país e tudo mais. O que aconteceu? Fiz a reunião, mostrei o prédio que eu queria comprar. Era uma peixaria, entendeu? O dinheiro ia dar para poder comprar, reformar, estabelecer a igreja e talvez sobraria até algum dinheirinho aí, entendeu? Mas seria bom que a gente não ia ter prestação, né? Mas eles não concordaram, entendeu? Todos os diretores, meu vice-presidente da época também não concordou e eles disseram por que não estava concordando. Eles falaram, o senhor está abafado, o senhor está cansado, o senhor está decepcionado com o falatório do seu nome, mas o senhor vai ter que aguentar isso, porque a gente sabe da visão que o senhor tem. E não é essa, entendeu? O senhor tem uma visão para cima, aí o senhor vai travar. E mesmo eles com tudo isso, eu ainda disse no final, ok, se eu no final decidir, depois de examinar tudo que vocês falaram, eu decidi comprar essa peixaria mesmo, vocês me apoiam? Eles falaram sim, nós apoiamos. Então eu fui para casa, deitei, coloquei a cabeça no travesseiro, analisei e achei realmente por bem de não comprar, de ouvi-los, né? Por quê? Porque eles são diretores, duas coisas eu entendo. Eles estão lá justamente para fazer eu entender aquilo que eu não estou entendendo. Mas aí a palavra final ainda continua sendo sua. A palavra final não, a palavra final é da votação. Ué. Entendi. Entendeu? Não concordou, já é igual o parlamento britânico. O primeiro-ministro, ele está lá, ouve tudo que os outros estão falando, né? E ele vem e rebate. Então, eu tenho o poder de chegar, ou a chance, né? De chegar e rebater tudo que eles colocam dentro de um projeto. Não, nós não vamos comprar porque é uma peixaria, nós não vamos comprar porque o senhor não tem visão, a visão do senhor é mais elevada do que isso, não vamos comprar porque o senhor está comprando isso, porque o senhor está cansado de ver seu nome na boca do povo, e nós não podemos ir por esse caminho. Eu poderia ter argumentos, só que eu tenho que ter argumentos fortes para rebater e convencê-los a aprovar o projeto. Por isso a da pergunta, se no final, mesmo analisando tudo que vocês falaram, eu achar por bem de comprar, vocês vão comigo? Porque eles iriam, não porque meu argumento mudou a mente deles, não, eles iriam, simplesmente eu estava vendo que eu forcei a barra. Você está entendendo? Sim. Aí sim o poderoso chefão. Vocês vão comigo de qualquer jeito, entendeu? E eles aceitaram, porque era homogêneo, era uma coisa realmente para o bem-estar, que não adiantava também... acabou cedendo, né? Cedi, esperou feliz, mais. Esperei mais e... Valeu a pena? Valeu demais. Hoje nós temos um prédio de 3 andares que funciona a igreja. Próprio. Nós somos a igreja, a única igreja brasileira que tem esse subsídio, entendeu? Nós não trocamos de lugar. Nós pagamos uma prestação forte, alta, cara. Mas o aluguel em Londres, desses 25 anos, só aumentou. Entendeu? Nós temos 18 anos dentro daquele prédio. Entendeu? Você imagina quanto que os outros não estão pagando de outros locais. Entendeu? Então é uma beleza, é uma bênção. É um preço alto para manter,
mas vale a pena. Vale a pena. Com certeza. Por que outros não conseguem? Bom, eu diria para você perguntar para eles, né? Entendeu? Por que eles não conseguem? Porque eu só tenho tese, com a minha experiência. Não é a visão, simplesmente porque não é a visão. Entendeu? A Igreja Maranata teve alugando a nossa igreja para eventos vários anos. Eles falaram que chegaram a conversar comigo como era o caminho para chegar à compra. Eu expliquei tudo para eles, para a liderança deles, e eles até hoje não compraram. Talvez, mas eles iam trazer dinheiro do Brasil para fazer a compra aqui. Entendeu? Esse caminho é mais difícil, mas acontece. Entendeu? E nem assim fluiu. Eles têm o porquê deles. Entendeu? Então eu acho que o propósito tem que realmente definir o meio. Entendeu? É aí que tá. Eu acho que os pastores não têm essa visão. Eu sempre digo que Deus me tirou de Governador Valadares, levou para Boston, onde eu tive um estágio. Entendeu? E a minha mente não chegou uma mente de Governador Valadares. Chegou aqui uma mente do Ministério de Boston. Entendeu? Do que eu aprendi lá, vendo o meu pastor trabalhar todo o tempo. Talvez se não tivesse passado por Boston, não tinha rompido aqui. Não teria rompido. Talvez. Nem tinha vindo para cá. Não teria vindo, mas eu não vou dizer isso não. Tá. Eu diria que realmente o meu estágio lá valeu para a visão que eu cheguei aqui, né? Eu acredito assim, quando Deus quer, Ele tira você lá de Brejalbrinha, que é perto de Valadares, entendeu? De Brejalbrinha, que não está nem no mapa, entendeu? E traz para Londres e estabelece e você aparece, entendeu? Mas eu acredito que no meu caso, Deus me levou para lá, me permitiu ir para lá, fiquei 10 anos lá, 10 anos desenvolvendo uma mentalidade que eu não tinha em Governador Valadares. Toda vez que eu publico sobre a de Londres no Instagram do Fuxico Gospel, aí eu coloco apóstolo Wesley Alves, tal. Alguém questiona, Assembleia de Deus com apóstolo? Que loucura é essa? Por que apóstolo na Assembleia de Deus? É uma coisa nova, no Brasil a gente não vê isso. É tanta coisa nova, né, que as pessoas poderiam questionar e até retirar do rol das Assembleias de Deus ou de qualquer outra instituição, se incomodar logo com isso. Para mim, não muda nada. A questão das pessoas me chamar de apóstolo e chamar de pastor não me faz maior nem menor. Sim. Entendeu? Mas para alguns isso é uau, eles se incomodam mais do que eu mesmo, né? Mas ser um apóstolo é pai de nações, então estou preocupado com realmente em fazer, não com o título. O título não me faz, o que me faz é a graça de Deus, é a unção de Deus que está sobre mim e o que eu determinei realmente para a minha vida, que é cuidar de ovelhas e seguir o chamado de Deus. Ponto. Muito bem. No Brasil, está surgindo igreja todos os dias, o que é bom, por um lado, mas há também uma espécie de banalização disso, né? O governo acaba não tendo tanto controle, etc. Aqui na Inglaterra, como é que é isso? Como é que é a relação do Estado, ou melhor, do país com as igrejas? Eles têm controle, eles cobram, eles exigem documentos, como é que é isso? Não entendi. Assim, em relação à documentação, em relação a dinheiro, essa movimentação de oferta, o que recebe, o que não recebe. Governo. Existe prestação de contas, o governo tem que saber quanto entrou. Existe. Toda igreja no Reino Unido, principalmente, ela tem que fazer a contabilidade dela. Na contabilidade, ela tem que mostrar justamente o que gerou, como que foi essa movimentação. E nela tem que ser provado exatamente se o dinheiro, vamos supor, eu recolhi um dinheiro para a compra do prédio que é um dinheiro específico, direcionado. Esse dinheiro tem que estar lá na contabilidade relatado que é para isso. Sério? O objetivo daquele O objetivo, se eu levantei um dinheiro que é para, vamos supor, reconstruir uma área da igreja. Reformar. Na contabilidade está lá. Dinheiro específico para isso. Tem que estar. Entendeu? Tem que estar. Os diretores têm o poder de mudar isso. Entendeu? Vamos supor, levantou um dinheiro para
para compra de um outro prédio. No final, eles decidiram, não vamos comprar mais esse prédio, eles têm o poder, sim, de mudar a direção desse dinheiro. Por quê? Porque eles não vão, a igreja não vai pegar, chamar cada um e devolver o dinheiro. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Agora, eles estão ali para isso, para direcionar para o lugar mais certo, mas eles têm que apoiar. Eles têm que aprovar isso. Você está entendendo? Então, eu já tive caso da gente estar comprando um outro prédio de uma outra igreja que estava sendo vendida e tal, e na última hora os advogados nos aconselhou a não comprar, porque ela estava amarrada, muitas decisões centenárias. Ele falou, se vocês quiserem mudar o uso do prédio, alguma coisa na prefeitura, vocês vão ter problemas. Então é melhor vocês não mexer com esse prédio, que ele está problemático em termos de leis. E aí a gente saiu fora. Já tinha um dinheiro. Como fazer agora com o dinheiro que foi direcionado? Tive que reunir os diretores, contar para eles, e aí eles colocaram o dinheiro para a compra dos equipamentos que a gente queria para renovar o estúdio. Mudaram o propósito do dinheiro. Isso, mas aí como eu lido com o espiritual, eu fiz questão de reunir todos aqueles que já tinham dado dinheiro para aquilo e comunicá-los. Entendeu? Para evitar problema. Isso, evitar problema de amanhã. E eu gosto muito disso. Gosto de ser transparente. Sim. Eu não sou esse pastor excluso do povo, entendeu? Que o povo não sabe nada do pastor. Só fala com as ovelhas? Só conversa com as ovelhas? Conversa. Tem cheiro de ovelha? Cheiro de ovelha, com certeza. Entendeu? Até um mau cheiro às vezes. Mas o senhor é muito de revelação também, né? E a sua igreja é uma igreja que tem o evento Portas Abertas, que é um evento muito conhecido no Brasil. A gente vê os profetas, os pregadores querem vir para cá. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como funciona as Portas Abertas, essa campanha. E até também, se o senhor puder, como é que surgiu a ideia de fazer? De onde é que surge a ideia? Então, a campanha Portas Abertas é um milagre. Sabe que clique que Deus dá para alguém foi o que Deus me deu. Campanha Portas Abertas. Uma porta e as pessoas passando. Eu fiquei com aquilo na cabeça há muito tempo. E aí eu vi o apóstolo Angenor Duque fazendo um portal e as pessoas passavam para aquele portal. Só que uma das coisas daquele portal, só que ele não fazia campanha Portas Abertas. Era um outro estilo e ele tinha aquele portal lá para as pessoas passarem. Só que eu falei, Deus, eu não quero assim, essa multidão passando. Entendeu? Pela porta como se fosse boiada. Entendeu? Ele tinha um número muito grande, número muito grande, gigante de pessoas, né? Na televisão ele fazia chamada, tudo isso. Então, eu não queria aquilo. As pessoas passarem, porque para mim, não estou falando da visão dele, para mim tem que ter um propósito. Entendeu? Eu queria coisas mais seletas. Eu queria pegar pedido por pedido da pessoa, a pessoa saber por que ela está passando. E depois o que ela recebeu. Você está entendendo? Eu sou muito desse negócio assim, muito organizadinho demais e tal. Eu queria isso. Aí Deus foi abrindo. Eu comecei a Portas Abertas, não tinha nem prédio próprio. Entendeu? A campanha foi crescendo. Entendeu? Um dos primeiros a pregar na campanha Portas Abertas era pastor Carlos Calheiros. Entendeu? Que hoje, se eu não estou enganado, ele está em Portugal. Carlos Calheiros, ele era de Brasília. E o outro, Patrick Moura, pastor Patrick Moura de São Paulo, que pregava nesse evento. Tinha dias deles ficarem cansados e eu continuar. Eu amava aquilo ali. Então a campanha Portas Abertas ela já foi só final de semana, ela já foi campanha só de domingo, 7 domingos, né? Vamos fazer 4 dias, tal. Agora ela está na série de 11 dias. Consecutivos? Consecutivos, direto. Aí eu começo fazendo online, entendeu? Começo fazendo online. Faço online para várias pessoas que estão nos Estados Unidos, outros países da Europa, no Brasil e tal. E aqui, todos ali naquela tela gigante, entendeu? E os pastores pregam da onde eles estão. É um fenômeno, é uma maravilha, acontece milagre, pessoas contam testemunho pós. E
Antes, nós chegamos a fazer também 2 vezes no ano. Tinha em fevereiro e tinha em outubro. Depois eu tirei a de fevereiro, passou a fazer só no final do ano, né? Mas agora está se analisando de voltar uma totalmente online, entendeu? E uma outra totalmente presencial, entendeu? Então, a Portas Abertas tem testemunho tão forte de Portas Abertas, tanto Deus revelar o dia da morte da pessoa. Misericórdia. O dia da morte, a pessoa morreu justamente naquele dia exato, de Deus revelar cura de câncer, cura de pessoa que já estava sem esperança nessa terra para ter documentação, e Deus falar, olha, vou te dar o documento, e não vai ser por outros países, que aqui na Europa tem muito de pegar o documento, né, da Itália e vir morar na Inglaterra, né? Aí, uma vez Deus me usou para falar com uma pessoa da igreja mesmo, que passou na porta, e Deus falou do pedido da pessoa, revelou qual era o pedido da pessoa, e além disso, revelou o sonho que a pessoa tinha tido com o passaporte britânico. Só que a pessoa é casada com um brasileiro, nunca vai pegar um documento britânico por esse meio de casamento. A filha também era muito nova, né? E tal, e assim por diante. Aí Deus foi e falou que o documento iria vir britânico, passaporte britânico, e ia ser através da própria pessoa, da própria irmã que estava falando, que não era nem pelo marido e nem pela filha, que muitos pegam pelos filhos nascidos aqui e tal. E foi isso que Deus fez. Deus foi maravilhoso, entendeu? Fez o caminho direitinho e estabeleceu o que ele queria estabelecer. Quem são os pregadores que o senhor costuma trazer, ou quem já passou pelas Portas Abertas? São vários. Eu trazia pastor Paulo César, né, de Ribeirão Preto, pastor Massinho, né, um grande profeta também, pastor Massinho de São Paulo, Carapicuíba, né, pastor Elias Gomes de Minas Gerais, Belo Horizonte, também Alexandre Guilherme, que está estabelecido em Belém, né? Ele é de Minas, mas está estabelecido em Belém. Muitos outros já passaram, pastor Paulo Roberto, de Portugal, né? Também, grande profeta também. Assim, inúmeros pastores que passaram por aqui e trouxeram um avivamento. São 11 dias. Eu até te falo, olha, vem um dia participar aí conosco da campanha. Fazer a campanha também. Fazer a campanha. As pessoas passam por aquela porta não acreditando que aquilo ali é a porta que vai resolver. Não. Acreditando que Deus está na campanha e aquele ato profético libera a bênção para a sua vida. Isso também é outra inovação da Assembleia de Deus, né? Porque a Assembleia de Deus no Brasil não costuma fazer atos proféticos nesse nível de porta, né? de qualquer objeto, qualquer situação. Como é que o senhor explica isso? O senhor acha que faz realmente a diferença? A diferença? Completa. Porque é o seguinte, a Assembleia de Deus é de trabalhar muito com a motivação da fé. Né? Parece que não, parece que isso é da casa da bênção, né? Deus é amor e tal. Universal. Não, mas a Assembleia de Deus também. A Assembleia de Deus, onde começou as campanhas era a Assembleia de Deus. Sério? As campanhas sempre foi Assembleia de Deus, entendeu? Não vejo, e você pode ver que todos os outros tiveram um pezinho perto da Assembleia. Entendeu? Isso, entendeu? Então, a Assembleia de Deus, ela é a precursora a respeito desse assunto. E domina muito bem, né? Apóstolo, a gente falou de revelação, que acontece muito nas Portas Abertas, e no Brasil está acontecendo muito também de surgirem profetas. Profetas que revelam através do Instagram, durante live, que pedem Pix em troca de revelações, revelam CPF. Eu queria uma fala sua sobre isso. Como é que o senhor vê assim, infestação de profetas da revelação do CPF, do Pix? O senhor acha que isso, de alguma forma, descredibiliza os profetas sérios? Perfeitamente. Porque é o seguinte, eu tenho uma igreja, eu tenho um compromisso com membros dessa igreja, com ovelhas, com almas. Aí o outro vai lá
e faz porque é para ganhar dinheiro. Ele faz porque ele é um 7-1. Ele viu que é um jeito fácil de levantar, de fazer dinheiro. Só que eu, que faço um trabalho, e outros pastores que fazem trabalho sério, a gente não vê assim, que é fácil levantar dinheiro, que é um jeito fácil de... Aí nós vamos levantar, ministrar oferta numa live, por exemplo, a gente tem que ficar recuado. Não porque a gente fica com medo de... E isso é bíblico. Entendeu? Só que é lógico, as pessoas têm que examinar para ver se não está colocando o seu dinheiro numa lata furada. Entendeu? Aplicando uma lata furada. Existe muito hoje com a internet, né, com as redes sociais, 7-1 demais. Eu mesmo vejo cada coisa e o povo lá colocando. Aí vai um sério pedir. Entendeu? E aquele sério, porque Deus não tem compromisso com o oba-oba. Deus tem compromisso com aqueles que estão realmente na seriedade da palavra, vivendo aquilo lá. Aí a pessoa fala, eu vi lá uma vez, lá um pastor, você dá R$1.000 de oferta e você leva essa vassoura ungida, voadora. Que isso? Quem é doido? E várias pessoas dando. Então tem umas coisas assim meio... Entendeu? Não é que nem foge o padrão. Biblicamente não existe. Entendeu? Alguém é Aladim, por acaso, ou é bruxo para poder subir em cima da vassoura voadora? Entendeu? São coisas que realmente degrine a imagem daquilo que é certo. Não é profano a campanha. A oferta, ela é bíblica, você está entendendo? O voto é bíblico, um ato profético bem feito, surge um efeito violento no mundo espiritual, uma oferta bem aplicada no momento certo, na hora certa, você vai ter resultados na sua vida por um longo tempo. Eu vivo isso, eu sou pastor de igreja, eu oferto, eu não só incentivo as pessoas. Entendeu? Eu oferto, eu dizimo, eu tenho prazer de colocar, fazer um voto. Entendeu? Porque eu creio naquilo que eu mesmo prego. E como explicar, você falou 171, como explicar esses caras acertarem as revelações, mesmo sendo muitas vezes 171? É só ler a Bíblia. Você lê a Bíblia, você vai ver o próprio apóstolo Paulo e Silas, né? Paulo e Silas foram presos por causa de quê? Porque quando chegou uma mulher e começou a acertar no que realmente estava dentro do coração deles, eles detectaram que era um espírito maligno. Então você tem que ser o quê? Você tem que não é questão de ser esperto, é de ter realmente um espírito de discernimento. Entendeu? Discernimento. Acertar, muita gente acerta. Entendeu? Eu quero saber se é de Deus. O fato de um profeta acertar não quer saber, não quer dizer que é de Deus. Sim. Aí uns falam assim, não cumpriu porque não era de Deus. Não, também vou defender essa área. Não cumpriu porque você não andou de acordo. Deus é assim, se andares, se fizeres. É assim que é toda a promessa de Deus. Ela a promessa bíblica, a promessa de Deus, ela sempre é condicional. A salvação é condicional. Pode ser de graça. De graça é para quem está recebendo. Sim. Mas teve um preço que foi pago. Então não é de graça. Alguém pagou por você. Então, eu vejo assim. Entendi. Só pensei em abrir alguma Adelondres no Brasil? Alguma Não. versão dela? Não. Não. Só aqui. O Brasil tem muito, né? O Brasil tem muita gente. Eu vejo muitos fazendo isso, mas a minha visão é outra. Entendeu? Pode mudar amanhã? Pode, mas eu não acredito que mude. Acho que eu tenho muito o que fazer aqui. O senhor prega em outros ministérios? Prego. Tem agenda aberta? Agenda aberta. Está aberta agora? Está aberta agora. Eu prego sim, não tenho. É lógico que é sempre examinado, né? O lugar onde que eu vou. Nosso ministério tem eu não prego em qualquer lugar. Esse qualquer lugar é igreja dividida, igreja problemática. Não. Entendeu? Eu não costumo não ir. Mas não costumo não ir
falar que não vou e vou. Não, igual muitos aí que eu vejo. Fala, eu não cobro, mas cobra. Entendeu? Tal. Não, eu realmente não vou. Em determinados. Não, você não vai me ver andando por aí como se fosse itinerante. Tudo quanto é igreja, tudo quanto é evento. Não sou itinerante. Deixa isso para os itinerantes, eles precisam dessas agendas. Eu tenho meu salário na igreja, sou assalariado. Ponto. E como é que o senhor vê esse ministério da itinerância? Para a gente encaminhar para o fim, apóstolo. Como é que o senhor vê? Até porque, querendo ou não, alguns itinerantes passam pela de Londres, né? O senhor acha que é saudável para eles mesmos, porque ficam na igreja aqui, na outra igreja ali, na outra igreja ali? É saudável desde que você tenha o tempo de se congregar. Isso. Ele pode ficar de igreja em igreja em igreja, só que ele tem que tirar aquele tempo para congregar. Ele estar na sua igreja, ali, ouvindo. Porque até o pastor de igreja precisa disso. O dia que ele senta e que ele ouve uma palavra que não é ele que está pregando. Entendeu? Então, muitos aqui da nossa igreja dizem, não sei para que o senhor traz pessoas na nossa igreja, o senhor prega tão bem aos olhos das suas ovelhas. Eu me sinto lisonjeado com isso. Que bom, né? Muito bom. Porém, eu sei que eu também preciso. Eu preciso sentar e ouvir, ser ministrado. Isso, ser ministrado. Entendeu? O foco do pastor, quando ele está ministrando, apesar que a palavra também é para ele, é justamente nas áreas que as ovelhas que ele tem precisa. Na visão que ele está implantando. Mas às vezes ele precisa parar para ouvir que ele está agindo errado. Isso é fatal. O senhor aceita correção? Correção? Tá agindo errado, não é assim? Depende de quem. Quem é que lhe corrige? Quem é que lhe corrige? Sempre? Alguma pessoa que está acima. Não quer dizer que eu não paro para ouvir quem está, às vezes, do meu lado, precisa falar alguma coisa. É que quem está abaixo, ele sempre vem de uma forma pejorativa a falar. Sempre quem está abaixo quer dizer que você é arrogante, quer dizer que você é isso, é aquilo. E às vezes não é por esse lado. Entendeu? Então muitos pastores se fecham. Agora, quem está acima, muitas das vezes ele tem... quem está falando comigo? Você está entendendo? Já teve pastores que me ligaram quando estava enfrentando alguma polêmica e me aconselhou. Falou, olha, estou vendo que você está fazendo assim. Não chamei a pessoa, não, poderia virar para a pessoa e falar com a pessoa, mas o que você está fazendo nesse assunto? Entendeu? Entendi. Só que por ser quem que está me chamando, parei na hora para poder ouvir. A pessoa tem bagagem, tem experiência, sabe o que é. Agora, o que uma pessoa abaixo de você tem de experiência na área que você está lidando, né? E do lado é do lado. Do lado, muitas das vezes, ela não sabe lidar ainda, não está lidando ainda com situação dessa natureza. Mas eu paro para ouvir. Não sou daquele de não parar para ouvir. Se fechar 100%. Mas também digo, a pessoa que trouxe, a pessoa tem que ouvir o meu argumento também. Na sua igreja, o senhor tem também o auxílio da sua esposa, a pastora Vanessa, e a sua filha também canta no louvor, né? Isso. E aí, eu prometo que é a última pergunta. Eu queria que o senhor fizesse uma síntese, então, apóstolo, da importância de ter a esposa e a família bem alinhada nesse propósito. É tudo. Quando o pastor, quando ele tem um ministério que a esposa não atua, ele está manco. A filha, eu vejo muitos pastores que os filhos não estão na igreja junto com os pastores. Estão em outra igreja, desenvolvendo outros ministérios em outra igreja. Acho um absurdo. Um absurdo. Se eu não posso ajudar, a Bíblia diz que eu tenho que ajudar os domésticos da fé. Começa por aí. A Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família está pecando. Entendeu? Tá errado. Então, deve se juntar e ser homogêneo dentro da visão do líder. Eu não acho que a esposa tem que mudar a visão do marido, que é o que não acontece aqui. Entendeu? Mas temos que prosseguir avante. Entendeu? Esse que é aonde realmente
que se vê o caminho para ser coeso lá na frente. E nisso o senhor está bem servido, pastor. Graças a Deus. Muito bem servido. Minha esposa se desenvolve bem, muito bem na área com as irmãs e sempre em outras áreas também auxiliando, e isso ajuda a gente. Apóstolo Wesley Alves, obrigado por essa entrevista, foi um prazer estar aqui na sua casa, né, bem recebido, graças a Deus o senhor nos deu a honra de nos receber aqui, e eu lhe agradeço pela entrevista. Amém. Israel, muito obrigado pelo seu tempo, sua disposição de querer estar tão longe da sua família, né, para poder estar esse momento dessa entrevista aqui. Muito obrigado mesmo, e que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, hein? Amém. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Apóstolo Wesley Alves, obrigado mais uma vez pela brilhante entrevista. Deixa o seu like aqui no nosso vídeo, deixa o seu comentário. O que você achou do Apóstolo Wesley Alves, hein? O que você achou da AD-Londres? Vai lá também, visita as redes sociais da AD-Londres, assiste a transmissão do culto pelo YouTube e tenho certeza que você vai ser muito bem recebido lá pelo pessoal da AD-Londres. Um abraço, tchau, tchau.